Você quer turbinar a sua tabela dinâmica para ficar incrível e todo mundo gostar? Vem comigo que eu vou te dar 5 dicas bem bacanas. Neste vídeo eu vou te passar 5 dicas muito bacanas para você utilizar na sua tabela dinâmica. Nós veremos como inserir segmentação de dados, como criar um ranking dentro da nossa tabela dinâmica. Também veremos como fazer o agrupamento de texto de forma manual dentro da tabela dinâmica. Também o agrupamento numérico, quando eu tenho uma faixa de valores. E também veremos como deixar a tabela dinâmica no formato de tabela, que é uma forma muito útil em algumas situações. Então vem comigo que eu vou te mostrar cada uma dessas dicas aqui na prática para que você faça junto comigo. E é claro, como sempre, eu vou deixar o link na descrição para que você faça o download dessa planilha e pratique junto comigo. Então vamos lá! Vamos então à nossa primeira dica, que é a segmentação de dados. Eu tenho aqui uma tabela dinâmica que me retorna o resultado da soma de vendas para cada um dos itens que eu tenho aqui na minha tabela original. E clicando aqui sobre a tabela, uma nova guia se habilita aqui em cima, que é a de análise de tabela dinâmica. Nesta parte superior, ao clicar aqui em análise de tabela dinâmica, nós temos uma opção aqui de inserir segmentação de dados, que está aqui na guia filtrar. Clicando aqui sobre o inserir segmentação de dados, nós podemos selecionar qualquer uma das colunas que eu tenho lá na minha tabela original para ser um filtro aqui, um filtro como segmentação de dados. Veja só como é bacana. Vou selecionar aqui a categoria e o produto e vou dar um OK. Agora eu tenho aqui duas segmentações de dados, uma da categoria e uma outra do produto. Se eu selecionar aqui alguma categoria, como por exemplo as frutas, eu consigo ver aqui na minha tabela dinâmica agora somente o resultado das frutas. Se eu clicar em hortaliças, eu vejo somente as hortaliças. E se eu clicar em legumes, somente os legumes e assim por diante. Da mesma forma que eu fiz esse primeiro filtro, eu posso também filtrar somente alguns dos itens que eu tenho aqui no produto. Se eu clicar aqui primeiro em abobrinha e depois em beterraba, ele vai mudar de uma seleção para outra. Mas se eu clicar aqui em beterraba, por exemplo, como já está clicado, e segurar o Ctrl e selecionar um outro item, dessa vez eu fico com os dois itens selecionados. Uma outra forma de fazer essa seleção, ao invés de apertar o Ctrl, é utilizando esse botão aqui de múltiplas seleções. Se eu manter ele selecionado, dei um clique aqui nele, ele ficou marcado. Agora, quando eu clico em algum item, ele simplesmente faz a seleção sem apagar a seleção anterior. Eu não preciso segurar o Ctrl para adicionar um novo item ao meu filtro. Segunda dica para a nossa tabela dinâmica, a criação de um ranking. Você pode facilmente criar um ranking na sua tabela, clicando com o botão direito naquilo que você quer usar como referência para o ranking. No caso aqui eu já tenho aqui a soma de vendas e eu quero classificar aqui, eu quero ter um ranking de qual foi o produto que eu tive o maior volume aqui de vendas, o maior valor de vendas. Então, clicando com o botão direito, nós vamos aqui em classificar e vou classificar aqui do maior para o menor. Dessa forma, eu já tenho aqui uma classificação aqui ranqueada de todos os meus itens, sendo que o maior está lá no início e o menor está lá no final e nós estamos seguindo essa ordem. Terceira dica para a nossa tabela dinâmica, você pode fazer um agrupamento manual das informações. Você pode categorizar aqui as suas informações, mesmo que essas categorias não estejam criadas lá na sua tabela inicial. Veja só como é simples. Eu quero, por exemplo, selecionar aqui a cebolinha e a salsa, e eu vou categorizar esses dois itens aqui como temperos. Para fazer isso, basta eu ter feito essa seleção dos dois, vou clicar aqui com o botão direito e vou em agrupar. Fazendo isso, ele criou uma nova categoria aqui para a salsa e a cebolinha, que ele chamou de agrupar 1. E eu quero renomear esse agrupar 1 aqui para um nome mais amigável, então vou clicar aqui sobre ele e lá na minha barra de fórmulas, aqui na parte superior, eu vou chamar isso aqui de temperos. Vou dar um Enter e agora eu tenho aqui uma nova categoria que é de temperos. Abaixo dos temperos nós temos aqui cebolinha e salsa. E como eu criei essa nova categoria, ele aqui no nosso quadrante dinâmico de linhas vai nos mostrar um novo item. Então eu tenho o produto 2 e o produto. O produto 2 é justamente todos os produtos da mesma forma que eu já tinha, só que dentro dele ele criou ali uma categoria nova, que é o de salsa e cebolinha. Então eu posso inclusive remover esse produto aqui de baixo e agora eu tenho aqui no lugar de salsa e cebolinha um agrupamento aqui somente dos dois itens que eu considerei como tempero.
E esse foi um exemplo simples de como você pode fazer esse agrupamento aqui dentro da sua tabela dinâmica. Você pode fazer isso aqui com diversos itens, não precisam ser apenas dois, e isso aqui ajuda muito quando você tem uma base de dados grande e você não tem essa informação de agrupamento lá dentro da sua planilha de base de dados. Aqui você consegue fazer esses ajustes bem rapidamente e isso ajuda muito no dia a dia. E na nossa quarta dica, da mesma forma que você pode agrupar os textos, você também pode fazer um agrupamento de números. Você pode fazer um agrupamento de intervalos aqui numéricos dentro da sua tabela dinâmica. Veja só, aqui eu tenho uma lista na minha tabela de todos os preços unitários que nós temos lá na base de dados. E a quantidade de produtos que foi vendido em cima de cada um desses preços unitários. E nós podemos fazer um agrupamento aqui da seguinte forma. Vou clicar com o botão direito aqui sobre a coluna do preço unitário e vou em agrupar. Ao fazer isso, eu vou ter a opção aqui de inicia em, ele vai pegar então aqui o meu menor valor, que é 1,38, e finaliza em 5,8580, que é o meu maior valor. Eu poderia fazer esse agrupamento aqui somente de parte do meu intervalo, mas eu quero fazer ele de forma geral e eu quero agrupar aqui por 2 em 2. Então, a cada precificação de R$2, eu quero saber qual é a minha quantidade de produtos vendidos. Dando um OK aqui, eu tenho o quê? Os meus produtos que são vendidos entre 1,38 até 3,38, eu tenho 14.153 produtos vendidos. Dos meus produtos que são vendidos de 3,38 até 5,38, eu tenho 23.442 produtos vendidos. E de 5,38 a 7,38 nós temos 5.445 produtos vendidos. Ou seja, a minha faixa de preço que mais vende, se eu quiser fazer uma análise de faixa de preço dos meus produtos, é a faixa de 3,38 até 5,38. E essa faixa de valores você pode personalizar como você quiser. Eu coloquei aqui de 2 em 2, mas eu poderia colocar de 1,50 em 1,50. Poderia inclusive ter começado de 0 até 6. Veja só, vou dar um outro exemplo. Vou clicar aqui novamente. Vou lá em agrupar e vou mudar aqui o meu agrupamento de 0 até 6 e vou manter aqui de 1,50 em 1,50. Vou dar um OK. Agora eu consigo ver aqui, produtos que custam menos de 1,50, eu tenho 3.000 vendas. De 1,50 até 3, 8.287. E assim por diante. Então você consegue facilmente aqui criar faixas de valores dentro do seu agrupamento para fazer uma análise ali de quanto você está vendendo para cada uma dessas faixas, e não necessariamente você precisa ter essa análise de vendas, mas sim de qualquer outro volume aqui que faça sentido você ter uma análise de grupo de valores. Quinta dica para potencializar aí a sua utilização de tabelas dinâmicas, nós podemos configurar uma tabela dinâmica no formato de tabela, por exemplo. Veja só, eu tenho aqui a minha tabela dinâmica configurada aqui com a categoria e com os produtos. Coloquei aqui a categoria no quadrante dinâmico de linhas e também coloquei aqui o produto logo abaixo dela. Dessa forma, a minha tabela dinâmica ficou assim. Eu tenho aqui as frutas, a categoria de frutas, a categoria de hortaliças e a categoria de legumes, e abaixo dessa categoria eu tenho cada um dos produtos. Mas eu posso visualizar isso aqui de uma forma diferente, eu posso visualizar isso aqui numa forma de tabela. Para fazer isso, eu vou clicar com o botão direito aqui na minha tabela, vou na opção configurações do campo. Dentro da configurações do campo, nós vamos mudar aqui para a guia layout e impressão. E nós vamos marcar aqui a opção mostrar rótulos de item no formato de tabela. E ainda vou marcar essa opção aqui abaixo para repetir rótulos de itens. Vou dar um OK. E agora minha tabela dinâmica está no formato de tabela. Eu tenho aqui as categorias, na frente o produto e depois a soma de cada um dos produtos. E tenho aqui também a soma total, como nós já tínhamos antes. Espero que tenha gostado dessas dicas, espero vocês nos próximos vídeos. Não deixem de baixar a planilha que eu deixei aqui na descrição para que vocês pratiquem junto comigo e vejo vocês no próximo vídeo. Não deixe de se inscrever no canal se ainda não estiver inscrito. Um forte abraço e até a próxima!